Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Raio-X das Bancas. Eu sou o Henrique, professor e coordenador do Grupo Medicoff, e agora nós vamos tentar dominar a prova do CSPE de R+ Cirurgia. A gente vai falar das questões de cirurgia geral, de cirurgia geral avançada, dos meus temas e falar um pouquinho da prova. E a primeira coisa que eu falo nessa prova, né, que é um pouco o mesmo estilo da prova de R1, mas aqui eu estou falando da prova de R+ cirurgia, das especialidades, você que quer fazer uro, vascular, quer ficar lá no CSPE, é para você essa revisão. E o que eu falo? Eu até tá até doendo aqui meu epigastro, né? Por quê? Porque, gente, essa prova aqui, ó, só chamando a Socorro Jesus, tá? Vocês sabem do que eu tô falando, vocês se compadecem comigo. A gente tem que tentar ajudar vocês, né? Porque é uma prova importante, que tem muitas residências, e a gente ajuda dentro do possível, a gente ajuda bastante. Tem vários alunos nossos aprovados lá, a gente ajuda. Mas é na base da fé, porque é uma das provas mais difíceis do Brasil. Tá no top 3, top 5 ali, junto com Rio de Janeiro e Goiás. Horrorosa. E eu perco um tempo aqui, porque eu já me protejo, né? Vocês vão querer falar mal, a gente fala mal junto. Vai achar a prova ruim, junto. É isso mesmo. Horrível, horrorosa, desesperadora, tá? É uma prova com rodapé, com decoreba, com umas coisas nada a ver, que você não entende de onde eles tiraram. Maluquice. Na prova do R1, cai até história da medicina. Faz tempo que eu não vejo questão de história da medicina no R+ cirurgia. Cai história da medicina, história da cirurgia. E aí eu trouxe aqui os temas que mais caem das minhas aulas, mas eu tenho que te dizer que na prova do CSPE vai cair medicina. E às vezes nem medicina, cai é desespero, porque não é medicina o que eles estão perguntando, não. Tá? Assim, sem condições humanas. Mas a gente vai ver questões e vai pegar dicas, tá? E a primeira dica é: estude geral. Seja um bom médico. Dica 2: faz todas as provas antigas. Dica 3: vai na missa, reza, faça o que você faz com a sua fé, qualquer uma é válida, e pede uma bênção, porque o negócio é desesperador. Olha isso aqui. CSPE 2022, R+ cirurgia. Qual dos exames de imagem abaixo pode causar fibrose sistêmica nefrogênica? Você fica olhando assim, ó. Ah, não sei, né? Não sei. Vou pular, não sei. Tem contraste, então pode ser angiotoma de ressonância, pode ser arteriografia. Aí eles colocaram como angiorressonância com contraste, que é um contraste que pode causar. De novo, em relação à colelitíase. Opa, colelitíase eu sei. Associada a síndrome de baixo fosfolípido. Fosfolípide, isso aqui eu tive no primeiro ano de medicina e eu não estava nem aí porque eu estava treinando handball. Eu nem sei o que é fosfolípide. A sinal é incorreta, né? Eu não vou nem ler, tá? Tem lá, tem a correção, tem no Nubank. Eu quero tirar de propósito, tá? Olha só. Eu quero tirar essa vontade de vocês. O Henrique não falou a resposta. Tem a resposta no Nubank, é só digitar aí. Tem um comentário, alguém fez um comentário no Nubank dessas questões. Então tá lá, você consegue estudar. Mas eu quero tirar isso, eu quero que você esqueça isso. Porque não dá, não vale a pena você estudar fosfolípide. Não vale a pena você estudar síndrome nefrogênica. Não adianta, você não vai acertar a questão porque não vai ser essa loucura. Vai cair uma outra loucura. Então o que você precisa fazer? Você precisa pegar todas as questões e tentar achar um padrão. E mais do que isso, você precisa garantir que você vai acertar as que você consegue acertar. E é aí que a gente vai começar a discutir as questões. Minha vontade agora era discutir o quê? Vamos discutir Pokémon, Vingadores, Star Wars, isso eu sou bom, isso eu sei discutir tudo, decorei. Agora discutir fosfolípide não dá, né? Mas vamos lá. Olha só, 2021, uma questão específica demais. Mas tem, isso eu sei, isso eu vi na aula. Liposarcoma retroperitoneal. Liposarcoma retroperitoneal. Sarcoma de reto peritônio mais comum em idosos.
Geralmente é um achado de exame, porque ele é assintomático. Quando cresce muito, aí ele pode dar empachamento, dor abdominal, alguma coisa. Agora, obstrução intestinal, raríssimo. A evolução já é muito tardia. Dor constante de forte intensidade? Não, não dá. Trombose, muito raro. Edema, também não. Qual a apresentação clínica mais frequente? Assintomático. Assintomático não é uma apresentação clínica, mas essa foi a resposta. Mas você consegue, aqui, na base da fé e do chute, acertar. Essa faz diferença para você ser aprovado. A edemigênica lá, hernia inguinal. Incorreta. Essa eu consigo, calma aí, essa eu sei. Hernia inguinal, uso de tela, incorreta. Essa aqui você tem que fazer primeiro e já ficar esperto, porque é um tema que as pessoas sabem mais, você sabe mais. Essa você não pode errar e dá para errar. Incorreta. E aí eles põem não, para deixar você maluco. Cara, que prova desesperadora. Eu não vou mais corrigir isso aqui nunca mais na minha vida. Eu vou passar mal, vou mandar outra pessoa. Peer, Felipão, algum professor vai vir. Vou contratar alguém. Alguém quer corrigir? Tô pagando para corrigir a prova do CSPE, porque eu não quero me sujeitar a isso, né? Não tenho o que eu fazer. Incorreta. Não há evidência de que seu uso cause rejeição e nem que cause câncer. Tá certo. Letra A tá certa. É uma dupla negativa quase, mas tá certa. A letra A está certa. Já risca. Há evidências de que as telas monofilamentares são melhores do que as multifilamentares. Sim, monofilamentar é melhor, dá menos infecção, menos risco de complicações. As telas de baixo peso ou médio peso e poros grandes, macroporose e baixa gramatura apresentam maior complicações? Não. Menor. É bom macroporosa e é bom baixo peso. Ou seja, está errada a letra C. O uso de tela é melhor diminuir recidiva? Sim. E mesmo em hernia inguinal estrangulada encapsulada, eu vou usar se não tiver grandes contaminações. Essa questão é para não zerar a prova. E é uma questão fácil? Não. É uma questão difícil. Mas é uma questão de um tema que a gente sabe. E essa eu preciso acertar, porque as outras não dá para acertar. Então de 50 eu vou tirar 30, porque vão ter 30 questões que eu consigo. E 30 você passa. Chutando aqui, tá? Mas é mais ou menos isso que aconteceu nos últimos anos. Apendicite aguda. Incorreta. Incorreta. Eles adoram incorreta. Cuidado. É uma prova curta, direcionada. Você não sabe muita coisa, né? Você vai pulando, vai acabar rápido. Mas tem que ficar esperto no incorreto. O tratamento clínico à base de antibióticos e cirurgia de resgate não deve ser a primeira opção. Tá certo isso aqui? Já não sei. Calma, tô confuso. É isso que a gente faz, né? Socorro. Então esquece a pergunta e vai marcando. Tratamento clínico com antibiótico e cirurgia de resgate não é a primeira opção no paciente com peritonite e apendicite aguda obeso. Verdade. Não é a primeira opção, tem que operar. Verdade. A apendicectomia por vídeo deve ser preferível. Verdade, é melhor operar por vídeo, sempre que é possível, mesmo no obeso. Melhor ainda, obeso é mais fácil por vídeo, mesmo com peritonite, verdade. Uma vez operada e confirmada a peritonite, peritonite é um achado clínico, né? Dor e irritação do peritônio. Como é que eu confirmo isso na cirurgia? É porque o peritônio está inflamado e tem pus lá. A lavagem exaustiva da cavidade abdominal e não apenas a aspiração, associado a 10 ou 14 dias de antibiótico venoso, é o tratamento preconizado. Não sei. O que ele quis dizer com peritonite? Que exaustivo, né? Que se eu aspirar tudo ficar bonitinho não pode? Nesse caso, o melhor exame diagnóstico inicial parece ser, mas se não for também, ATC. Não sei, eu acho que acho que isso é verdade. Se na cirurgia desse paciente não encontrasse peritonite, mesmo assim eu tiro o apêndice. Olha, o gabarito foi letra C. E é a melhor mesmo, né? A letra A tá certa, a gente viu. A letra B tá certa, a gente viu. A letra D é tomografia em paciente obeso mórbido, com complicações. Tomografia. Não parece ser, né? O melhor exame diagnóstico é a tomografia. Para obeso, para suspeita de complicações. Padrão ouro é tomo. Na cirurgia desse paciente não tem peritonite, nem viu o apêndice, mas tira o apêndice. Olha, na dúvida, tira o apêndice. O cirurgião gosta de tirar o apêndice. O paciente é obeso,
estava com suspeita intensa de peritonite, suspeita forte de apendicite, você não achou mais nada, tira o apêndice, porque depois ele vai ter dor, vai falar que já operou, vão achar que não tem um apêndice, mas tem um apêndice, tira o apêndice. Tira. Olha essa questão. Foi exatamente isso. Waldorf necrosis. Waldorf necrosis. Vai lá, discorra sobre. Pode ocorrer na pancreatite aguda ou crônica. Pancreatite crônica, pancreatite crônica tem outro tipo de fisiopatologia. Waldorf necrosis é a necrose encapsulada por uma necrose aguda, pancreatite aguda. Na pancreatite crônica não tem Waldorf necrosis. Ocorre após surto de pancreatite aguda edematosa. Edema, líquido, pseudocisto. Necrose, morte, Waldorf necrosis ou necrose pancreática. Vamos pressupor coisas. No ducto pancreático, ruptura do ducto pancreático principal, não. Necrose pode vir de qualquer lugar. Aí necrosou um pâncreas, qualquer pedaço, e fez uma Waldorf necrose. Não é o ducto que rompeu. É uma coleção de fluido extra-pancreática que ocorre nas 2 primeiras semanas depois de uma pancreatite aguda biliar. Não, geralmente, necrose encapsulada é igual ao pseudocisto, 4 a 6 semanas. Letra I. Perfeita. Completa, grande. É isso que você vai encarar nessa prova. E eu nem sei mais o que falar para você. Em relação à hérnia parostomal, essa é legal. Incorreta de novo, eles adoram incorreta e eles adoram fazer prova difícil. Acho que eles têm orgulho disso, né? Vamos fazer prova difícil. Adoro zoar com os candidatos. Só pode ser isso, não é possível. Hérnia paracolostômica teve aula de hérnia paracolostômica. Direta disso. Hérnia paracolostômica. Aula disso. Geralmente é pouco sintomática. Muitos pacientes têm hérnia paracolostômica e nem sabem. Ocorre mais nas colostomias do que nas iliostomias. Colostomia tem mais hérnia do que iliostomia. Ocorre mais quando a exteriorização é lateral ao reto, quando é através dele. Perfeito. Por isso que hoje em dia, realização de colostomia e iliostomia, idealmente, é transretal. Reto abdominal, tá? Eu tô falando. O uso de tela, principalmente na correção da hérnia da colostomia, é contraindicado pelo risco de infecção. Não sei. Eu vou explicar. Sua correção requer com alguma frequência a troca. Não. Não trocamos, porque aí você faz mais furo, mais buraco, mais defeito. É no mesmo lugar. Ou reconstrói o trânsito. Essa questão é maravilhosa. Só porque eu dei aula disso. Porque cai em algumas provas. Eu dei aula disso. Tenho certeza que nenhum outro curso deu uma aula tão específica e boa sobre hérnia paraostômica. Só Medcoff, né? Maravilhoso. Não sei como as pessoas ainda falam que tem outros aí que dá pra fazer. Não dá, né, gente? Não vai passar no CSP. Tem que por tela. Hérnia incisional. Uma hérnia peristomia é uma hérnia incisional. Você vai corrigir por tela. Ou você vai reconstruir o trânsito se o paciente estar apto, aí você já reconstrói, já fecha, já põe tela. Ou você põe tela e deixa a ostomia no mesmo lugar, se o paciente não vai reconstruir. Essa aqui, Medcoff ganhou um ponto, passou. Anel femoral, hérnia femoral. Limites, exceto hérnia femoral, canal femoral. Em cima, ligamento inguinal. Embaixo, ligamento pectíneo. Entre o pectíneo e o inguinal tem o ligamento lacunar. Quem é medial logo depois da hérnia femoral? É a veia. Então não faz limite com a artéria, que é nave, né? Nervo, artéria, veia. Veia bate com a hérnia ali quando ela entra no canal femoral. Ressuscitação do trauma, opa, esse assunto eu também conheço. Incorreta de novo, ele só quer saber das incorretas. Incorreta de novo. A PCR traumática, trauma e morte, tem um alto índice de retorno se você for ativo e rápido. O paciente sofreu um trauma e morreu. Qual a chance dele voltar? Mínima. Ah, mas a toracotomia de reanimação volta. Sim, mínima. A cricotireoidostomia cirúrgica não deve ser realizada em pacientes com menos de 12 anos. Sim, lembra, menos de 12 anos? Crico cirúrgica não é legal, vai ter que fazer tráqueo, porque pode desabar a laringe. É verdade, verdade. Olha como você tem que ficar esperto na incorreta, né? Então calma, a letra A é mentira e a B é verdade. A máscara laringe é uma boa opção de ventilação durante a ressuscitação, mas deverá ser trocada pela intubação orotraqueal assim que puder e haja pessoal treinado. Verdade, tá bom.
Você pode usar máscara laríngea no pré-hospitalar, no atendimento inicial ali, rapidinho, mas não é uma via aérea definitiva, ou seja, eu preciso entubar. O hemotórax volumoso é causado, geralmente, por ferida penetrante no hilo ou invaso sistêmico. O trauma fechado causa com menor frequência. Hemotórax é mais penetrante. Pneumotórax é mais contuso. Também causa, mas é menos frequente. Em pacientes hipotensos por sangramentos volumosos, a ressuscitação baseada em sangue derivados, hipotensão permissiva e ácido tranexâmico tem sido preferida. É isso mesmo. Resumão de ressuscitação no trauma que eles resolveram fazer em questões. Em relação à diverticulite, opa, essa eu sei também. Olha como tem questão que você tem que pescar, Incorreta. Geralmente o primeiro episódio tende a ser mais severo que os subsequentes. O Henrique falou isso em aula e já vi questão. Geralmente o primeiro é o pior, depois vai sendo mais fresco. Então tá certo. Após vários surtos, é improvável que o novo surto desenvolva uma macroperfuração peritonite fecal. Tá certo. Olha que legal. Vamos usar a carta da lógica, filosofia. É assim que a gente vai na prova do CSP, não tem outro jeito. A letra A fala o seguinte: o primeiro episódio tende a ser mais grave que os subsequentes. Ela pode ser verdadeira ou falsa. A letra B fala o seguinte: os episódios subsequentes geralmente não são mais graves. Pode ser verdadeira ou falsa. Se a letra A é verdadeira, a letra B também é verdadeira. Se a letra A é falsa, a letra B também é falsa. Não pode, então as duas são verdadeiras. Não vou nem estudar, não vou nem pensar. As duas são verdadeiras, porque não pode ter duas falsas. E elas falam a mesma coisa de um jeito diferente. Não precisa nem ser médico para fazer essa prova. Num bom serviço de emergência, com acesso a técnicas minimamente invasivas, no Rintin 2, em paciente de 50 anos, eu vou operar. Rintin 2, drenagem percutânea. Decorei, acertou. Essa letra está errada. Em casos selecionados, sem comorbidades e sem complicações, eu posso não dar antibiótico. Eu posso não dar em casos sem complicações e comorbidades, imunocompetentes, maravilhosa, atualizada. A colono deve ser evitada no surto agudo. É proibida, quase. Mas deve ser feita após a sua regressão. Ainda mais quem tem complicação. Perfeito. Maravilhosa essa questão, difícil, confusa se você faz. Depois de tentar fazer questão de nefrogênica e de Pokémon, você vai errar. Mas se você já pega e já resolve, quando você está fresquinho, você ganha um pontinho. E quem errar essa tem muito menos chance de passar do que quem errar nefrogênica. Porque essa é discriminatória. Se vocês quiserem um dia, manda mensagem para mim. Dica escondida aqui, ó. Eu dou uma aula sobre elaboração de questões, qual questão é boa, como você avalia a questão, como você faz uma questão para avaliar candidatos, o que é questão discriminatória, o que é questão não discriminatória, como uma questão teste é boa ou discursiva é boa. Eu faço um mestrado em ensino em saúde. Eu só faço isso na minha vida, né? Então, eu posso fazer um dia, se tiver bastante voto. IFEST tem sido uma importante ferramenta na avaliação do trauma abdominal e torácico. Em qual das situações não usa IFEST? Incorreta, de novo. IFEST, FEST estendido. FEST, pericárdio, fígado, baço e pélvico, né? Espato renal, espleno renal e pélvico. IFEST, ápices e bases pulmonares. Trauma abdominal contuso, legal. Trauma torácico contuso, IFEST, legal. Pneumotórax, hemotórax, PAF na barriga, não. Ah, mas eu já vi o meu chefe, uma questão, fazendo ultrassom no paciente que tomou tiro na barriga. Tudo bem, você quer fazer porque você acha legal, você quer ensinar, tudo bem. Mas você tem indicação de fazer um ultrassom num paciente que tomou um tiro na barriga? Tô com um tiro na barriga. Deixa eu ver se entrou na barriga mesmo, se tem líquido. Que isso? Segundo o ATLS, existem as lesões torácicas que ameaçam imediatamente a vida. Ah, Henrique, você não vai falar isso na aula, né? Falar quais são as lesões que ameaçam imediatamente a vida. Você vai usar o ATLS para dar aula? Não vai. Qual são as lesões que são do potencialmente? Ele tirou do livro. Oh my God, né? Tem as lesões com risco imediato à vida e tem as lesões com risco potencial de vida. Quais são as lesões com risco imediato à vida? São 5. Eu decorei já porque eu assisti muitas vezes o professor Henrique falar, porque ele falou que ia cair. Pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, lesão traqueobrônquica central, pneumotórax aberto e hemotórax maciço.
Qual dessas não está aqui? Trauma cardíaco fechado, potencial. Todas as outras são potencial. Tórax instável, trauma cardíaco fechado, ruptura de aorta, hemotórax, pneumotórax, fratura de costela, tudo, hernia diafragmática, tudo o resto é potencial. Só existem 5, um risco imediato à vida, vai morrer. Agora. A paciente X procura um cirurgião porque ela tem hernia inguinal direta. Moderado, pequeno tamanho. O que é moderado, pequeno tamanho? Não tem que ver o tamanho do anel. E na família todo mundo teve hernia inguinal bilateral. Ela não quer nem saber de tela ou não. Faz o que você quiser, então deixa eu fazer uma laparotomia pública. Não, a paciente diz que não se importa, né, gente? E a única coisa que ela quer é que olhe se tem hernia do outro lado. Tá bom, deixa eu fazer um ultrassom, né? Ver se tem hernia dos dois lados. Mesmo assim, às vezes o ultrassom vê e não é 100% confiável. O ultrassom não é bom para hernia. Faz uma tomo. Também é bom, mas não é 100%, não precisa fazer uma tomo. O que você vai fazer, já que é uma mulher jovem, né, deu a entender, não sei se é ou não, e que quer ver os dois lados? Meu amigo, não briga com a questão, faz TAP. É top, TAP é top demais. Entra por vídeo, já olha os dois lados, já opera por vídeo, já trata femoral se tiver e resolve, ela vai para casa no mesmo dia, no dia seguinte, ó, show de bola. Bilateral, TAP, bilateral, TAP, bilateral, TAP. E aí caiu uma de síndrome compartimental, pedindo a incorreta de novo. E aí você tinha que lembrar dos valores. PIA acima de 20 e disfunção orgânica, síndrome compartimental abdominal. A PIA normal fica entre 5 e 10? Sim. Se é obeso, gestante fica um pouquinho maior. O máximo é 15? Não. O máximo é 12, então a B está errada. O máximo é 12. 12 a 15 já é grau 1, já é o que a gente faz no vídeo. Por isso que precisa fazer anestesia geral também. Paciente com síndrome compartimental abdominal, vou dar sedação, analgesia e até bloqueio neuromuscular. É o tratamento clínico. Paciente com síndrome compartimental abdominal, não posso fazer hipervolemia. Tem que usar sonda nasogástrica, diurético, sonda retal, diálise. Perfeito. Síndrome compartimental abdominal, a posição é Trendelenburg reversa, proclive. Pois o nome chique. Proclive é melhor, para evitar aumentar muito mais a pressão. A apendicite aguda, assinale incorreta. Caiu de novo a apendicite aguda. Com o uso da laparoscopia, a apendicectomia aberta é praticamente contraindicada durante a gravidez, ainda mais no segundo e terceiro trimestre. Não é contraindicada, você pode fazer apendicectomia aberta. Talvez tenha que ser infraumbilical, mudar a incisão, mas pode fazer, não é contraindicada não. O vídeo é melhor, mas ela não é contraindicada. A dor inicial da apendicite é cólica, umbilical, por causa dos dermatos, e geralmente em T10. Umbigo é T10, tá bom. Seu suprimento sanguíneo é artéria apendicular, ramo da ileoceco-cólica, que é ramo da cólica direita, que é ramo da artéria mesentérica superior. Tá certo. Geralmente é retrocecal, ele está lá atrás do seco, nas confluências do seco. Na gravidez, o diagnóstico não deve ser retardado. Se não é gestante, pode retardar o diagnóstico então, né? Espera, gestante eu vou fazer o diagnóstico rápido. Não gestante eu vou enrolar, vou esperar ele ter uma apendicite aguda complicada. Enfim, já que a perda fetal ocorre com mais frequência, tá certo? Errada é a letra A, questão péssima, mas assim, o seu feeling é bom e você acerta. O que você vai levar para essa prova? Olha, essa é a mensagem final. Eu fiz o que eu pude por vocês, pude muito pouco, né? Mas é assim, eu lutei, nós lutamos bravamente contra o CSPE, a gente estuda o ano inteiro, a gente faz questão, a gente decora essa prova, a gente luta, mas às vezes a gente perde, né? E aí, o examinador master, ele juntou Goiás, Rio de Janeiro, Prova dos Amigos e CSPE. Ele mata a gente. Mas mesmo assim, há esperança, né? Existe esperança. E você vai dar um jeito. Você vai conseguir. Vamos ter esperança, vamos lutar contra, vamos entender que a prova do CSPE é a pior do Brasil. E você vai com essa mentalidade. E eu vou acertar as que eu não posso errar. E as outras, eu olho lá e chuto. C de cabeça, B de babaca, A de socorro Deus, se vira. Mas tem questão que você não pode errar, você vai acertar. E você vai ser aprovado, que nem alguém sempre é, né? Vai dar tudo certo. Confia e continue estudando. Um abraço e vamos com tudo.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um raio-x da banca, dessa vez agora para a prova do Sistema Estadual de Saúde do Pernambuco. Uma prova que, na minha opinião, é bastante difícil e que gosta de trazer temas novos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Obregon, sou um dos professores aqui de cirurgia do aparelho digestivo do grupo Medcoff. E, bom, falando a respeito da prova, é uma prova difícil, temas muitas vezes atualizadíssimos e ela é pioneira na cobrança de alguns temas a nível nacional. Então, por exemplo, na hora de falar a respeito de utilidade de indocianina na fluorescência, isso foi uma coisa assim, até então, não cobrada e que eles trouxeram a público pela primeira vez. Na hora de falar de doença intestinal inflamatória, eles trouxeram o conceito de CONO-S pela primeira vez. Na hora de falar de radioembolização para carcinoma hepatocelular, eles colocaram também pela primeira vez. Então, se você vai prestar a prova do SES Pernambuco, tem que estar atento a novidades e tem que estar também sabendo como que é o estilo de prova, ver as provas antigas dessa banca. De aulas aqui para a gente revisar, eu sugiro que vocês vejam da parte de vias biliares e pâncreas, tumor neuroendócrino, principalmente insulinoma, tumores císticos do pâncreas, as diferenciações deles, os pólipos de vesícula e a conduta no câncer incidental de vesícula. Para fígado, os novos tratamentos para carcinoma hepatocelular, então fiquem de olho que algumas coisas mudaram. Por exemplo, o sorafenib já não é mais a primeira linha de tratamento sistêmico, agora a gente tem novas drogas como a atezolizumab e bevacizumab, como durvalumab e tremelimumab. E, por exemplo, o uso da radioembolização já foi colocado como técnica de tratamento para lesões, inclusive únicas, grandes, maiores de 8 centímetros, por exemplo, até 8 centímetros, por exemplo. E metástase hepática de câncer coloretal, conceitos em geral, nódulos hepáticos incidentais. Da cirurgia bariátrica, fica de olho sobretudo na parte de complicações cirúrgicas, então fístula, hérnia interna, coisas que podem acontecer tanto no pós-operatório precoce quanto tardio, e detalhes técnicos da cirurgia. Vou falar um pouquinho também aqui a respeito da utilidade do verde de indocianina, viu? O verde de indocianina, que é basicamente um corante inicialmente usado na oftalmologia, ele também tem uma utilidade prática bem boa para avaliação da perfusão de anastomoses, por exemplo, em cirurgia coloretal ou em cirurgias do aparelho digestivo superior. Ela é muito útil, por exemplo, para situações onde você quer avaliar se está bem perfundido a área que você está fazendo uma anastomose. Ela pode ser utilizada também para pesquisa de linfonodo sentinela, quando, por exemplo, ele é injetado no tumor e você utiliza, graças a lentes de câmeras específicas, você consegue identificar para onde está sendo a drenagem linfática preferencial. Então, assim, tem muitas linhas de estudo utilizando esse fármaco para a cirurgia do aparelho digestivo. Bom, então, bora lá para as previsões e as principais questões aqui que a gente traz. Ó, com relação à neoplasia cística mucinosa do pâncreas, assinale a alternativa incorreta, está pedindo errado. Então, vamos lá. Predomina na cabeça e processo uncinado do pâncreas. A neoplasia cística mucinosa, mucinoso de mais para cauda, mais distal. Então a letra A já está incorreta, mas vamos ver as outras. Ó. Geralmente tem níveis elevados de ceia e baixos de amislase, lembra? É mucinoso, tem marcador no cisto, tem ceia aumentado no cisto. C. Tem uma enorme predominância no sexo feminino, verdadeiro. D. Como regra, não tem comunicação com o sistema ductal pancreático, até porque se tivesse comunicação seria um IPMN. E se não tiver características malignas, a ressecção sem esplenectomia por via convencional laparoscópica ou robótica pode e deve ser tentada. E essa a resposta incorreta mesmo, é a letra A, porque o restante está tudo certo. Então lembra dos ganchos, lembra da neoplasia cística serosa, da senhora, multicístico, sem local específico, da cicatriz central, sem preocupação pequeno malignize, sem marcador elevado no cisto. Então está aqui a calcificação central, identificada aqui pela seta vermelha, aquele aspecto multicístico, vários septos fininhos e pequenos, lembrando aqui uma bucha vegetal. A neoplasia cística mucinosa, da questão ó, da mulher de meia idade, tem mucina, então tem marcador no cisto, é mais para a cauda, corpo e cauda do pâncreas e tem risco de malignização, então é melhor operar. Pode ter essa calcificação na periferia, igual essa seta vermelha está mostrando. O Frantz é da mulher jovem, né? A filha que a gente brinca, né? A vovó serosa, mamãe mucinosa, filha é o Frantz. É mais sólido realmente, é raro, mais de corpo e cauda. As áreas císticas são áreas de liquefação, de necrose, hemorragias prévias e pode ter potencial de gerar metástases. Então, o Frantz, idealmente, a gente deve operar, tá bom?
O IPMN, que é um dos mais cobrados pelas bancas, lembrar que tem uma igual distribuição em homens e mulheres, mas é quase que tudo mulher, é mais na sexta e sétima década de vida, mais comum na cabeça do pâncreas, todos vão se comunicar com Wilson, que os IPMNs de ducto principal e mistos têm muito maior associação com câncer do que os de ducto secundário, e lembrar dos critérios de Kyoto, viu? Lembrar que o de ducto principal nasce no Wilson, de ducto secundário comunica com Wilson. Que a gente tinha toda aquela lista dos critérios de Fukuoka, mas resumindo muito bem mesmo que o estigma de alto risco é aquele IPMN que muito provavelmente seja degenerado, então que eu tenho que operar. É aí que teria obstrutiva, ou nódulo mural com realce maior que 5 milímetros, ou um Wilson maior que 1 centímetro. Tem qualquer um desses, esse é estigma de alto risco. E o worsen criteria, que se não tiver ultrassom endoscópico, o próximo passo é fazer um ultrassom endoscópico. É tudo aquilo que parecer estranho no anunciado, mas que não for high risk estigmata. Tá bom? É o Wilson dilatado, mas nem tanto, é o nódulo mural com realce, mas não tão grande, e todos os demais critérios, tanto clínicos quanto de imagem. E que o IPMN de ducto secundário pequeno, que não tem nada, provavelmente vai pedir para acompanhar. Fukuoka é muito útil porque se não tem estigma de alto risco ou preocupante, muito provavelmente, quase 100% de chance dessa lesão ser benigna e que está tudo certo. Agora, mais recentemente vieram as atualizações dos critérios de Kyoto, porque passou a ser estigma de alto risco a cirurgia positiva ou suspeita para displasia de alto grau ou carcinoma invasivo, porque muitos pacientes já chegam para a gente já com ecoendoscopia, e passou a ser critério preocupante, o worrisome feature, o diabetes de início recente ou a piora abrupta de um diabetes anterior, tá bom? Esses detalhes de biologia molecular, acho que para a prova aqui do 6PE não deve levar tanto em consideração, mas em questão assim de término de vigilância é importante. Pacientes que têm IPMN de ductos secundários pequenos, tipo menores de 2 centímetros, em longo período de segmento, sem nenhuma alteração, crescimento, mudança dinâmica no padrão de imagem, você pode talvez considerar terminar a vigilância, tá bom? Isso pode ser discutido, tá certo? E o que a gente tem que frisar para o 6PE? Ó, característica epidemiológica, então, o gênero feminino ela vai predominar em todo mundo, exceto IPMN. A questão da idade, então lembra da vovó, da mamãe e da filha. Questões anatômicas, a localização, o aspecto na imagem. Isso é muito importante, isso aí é o que cai na prova. E aqui estava fácil, né, gente? Mucinoso, mas para cauda. Cabeça e processo ensinado? Tá errado. Então é isso, resposta incorreta, letra A. Ó, 2022. Em relação à neoplasia mucinosa do pâncreas, assinale a alternativa incorreta. Gente, cursa com níveis de CEA elevados na amostra do líquido. Correto, marcador no cisto. Comunica-se com o ducto pancreático principal. Aí seria um IPMN. A errada é a letra B. Continuando, localiza-se no corpo e cauda do pâncreas. Correto. Mais frequentemente são lesões únicas. Correto. Muito raramente ocorre no sexo masculino. Correto. Perfeito, gente. É isso. É assim que cai tumor cístico do pâncreas no 6PE. Agora dê uma olhada nessa questão aqui, ó. Essa aqui eu pus a imagem só para poder facilitar, mas vejam, olha, o fígado possui 8 segmentos e sua classificação aceita, na sua classificação aceita atualmente. Cada segmento possui artéria, ramo venoso portal e canal biliar exclusivos. Somente um segmento recebe sangue portal e arterial, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, da artéria e da veia porta. Qual é este segmento? E o segmento é o segmento 1, o lobo caudado. E é isso, gente. Critérios de anatomia, volta e meia são cobrados no 6PE. Então lembra, segmentos 2, 3 e 4, tudo do lado esquerdo. Do 5 a 8, tudo do lado direito. O 1 recebe dos dois. E a drenagem venosa, inclusive, do segmento 1, geralmente sai para pequenos ramos diretos para a cava inferior. Tá ok? Bom, assinale a alternativa que indica a principal estrutura que limita posteriormente o forame de Winslow. Lembra do forame de Winslow? Vamos colocar aqui uma imagem para vocês. O forame de Winslow, ele é localizado aqui posterior ao ligamento hepatoduodenal. E existe aqui no ligamento hepatoduodenal essa porção aqui que está mais espessa, que é por onde passa a via biliar principal, o colédoco, a veia porta e a artéria hepática própria. Dentro dessa região, teoricamente, estão essas estruturas que a gente faz aqui até o Pringle, que é muito feito na cirurgia do fígado. Mas aqui, para a esquerda, está o aumento menor, aquela área mais flácida realmente do ligamento hepatoduodenal. Então, assim, posteriormente, o que vai ter aqui na bolsa mental? Vai ter o pâncreas, a retrocavidade do estômago.
E o que que delimita? Porque o forame de Winslow começa aqui. Se aqui anteriormente está o ligamento hepatodenal, o que que passa posteriormente? A cava inferior. E é essa a resposta. Está aqui a entrada para o forame de Winslow. A resposta é essa. A veia cava inferior. Bom, não é compatível com o diagnóstico de insulinoma ou os. Essa aí, gente, é assim que geralmente o CSPE gosta de colocar. Eles adoram insulinoma. Em tumor neuroendócrino, eles amam insulinoma. Então, presença da tríade de Whipple. Lembra da tríade de Whipple? Hipoglicemia de fato confirmada, sintomas de hipoglicemia, reversão após administrar glicose. Isso aí é compatível com insulinoma, não tem outra coisa. B. Níveis altos de pró-insulina após jejum. E sim, gente, lembra, a pró-insulina é a crivada, é insulina e peptídeo C. Como existe um automatismo das células do insulinoma, elas vão produzir pró-insulina, que vai depois ser clivada. Então está correto, assim como está correto a letra C. Agora, D. Níveis baixos ou ausentes de cromogranina A. A cromogranina A, ela bem vista, por exemplo, na anatomia patológica, quando a gente faz a biópsia, a gente faz a imunohistoquímica, vai ter cromogranina A expressa no tumor neuroendócrino? Ela pode estar basicamente expressa, ela pode estar elevada, mas níveis baixos ou ausentes, não. Então não dá, gente. É tumor neuroendócrino, a cromogranina A vai estar de certa forma expressa. E lesões tumorais hipervasculares na cauda do pâncreas com tomografia ou ressonância com contraste. Hipervascular é a característica do neuroendócrino, então sim, ele vai ser hipervascular. O único que não é compatível é o nível baixo ou ausente de cromogranina A. Então, recordando aqui de tumor neuroendócrino de pâncreas, a gente lembra, o CSPE ama insulinoma. Ele é um tumor frequentemente benigno, mais de 90%. Tem a questão da tríade de Whipple que nós já falamos. Geralmente são únicos e pequenos, porém podem ser múltiplos, e quando múltiplos tem uma maior associação com a nenhum. Lembrar, gente, que o diagnóstico pode ser feito através de teste de hipoglicemia provocada, seja o jejum prolongado ou após refeição mista. Lembra que a insulinemia vai ser levada junto com o peptídeo C, e que a relação entre ambas tem que ser direta, afinal de contas, a proinsulina que é produzida pelo tumor vai ser clivada e precisa ter igual proporção de ambos, e quando eles são muito pequenos, às vezes menores que 1 centímetro, não detectáveis, por exemplo, a ressonância magnética, às vezes a gente tem que fazer a ecoendoscopia para detectar a lesão, ou fazer aquele exame da infusão intraarterial de cálcio, que eu mencionei para vocês no extensivo, tá bom? Bem, a primeira linha de tratamento para o tumor para o insulinoma é cirurgia. Deve-se, sempre quando possível, enuclear, sobretudo por ser uma lesão benigna. Então, você enucleando a lesão, você garante uma margem adequada, você garante uma resolução do problema. Mas quando você não consegue enuclear, seja por proximidade do ducto pancreático principal, ou eventualmente proximidade de alguma outra estrutura que você não consiga individualizar, aí você tem que fazer uma pancreatectomia propriamente dita. Existem outras linhas de tratamento, como a ablação, seja ela pode ser feita por via endoscópica ou via percutânea, alcoolização ou radioterapia estereotáxica, ou para casos quando o paciente não quer operar, mas precisa entender que o tratamento ele é mais limitado, tratando-se a hipoglicemia, oferecendo-se diazóxido ou octreotide, tá bom? Então é isso aqui, gente. Níveis baixos ou ausentes de cromogranina A em situação de neuroendócrino, isso não é compatível, tá bom? Bem, sobre a fístula com vazamento de suco gástrico, que ocorre em seguida ao procedimento da gastrectomia sleeve. Geralmente ela ocorre mais ao perto do ângulo de His, tá bom? Assinale a alternativa incorreta. A. Acontece com maior frequência na linha de grampeamento junto à junção esôfago-gástrica. Exatamente isso, está correto. B. O reforço do grampeamento junto à junção esôfago-gástrica com suturas evita esse tipo de complicação. Não evita não, está errado. C. Pode ser tratada com drenagem percutânea após diagnóstico por imagem. Pode, se tiver uma coleçãozinha lá bem delimitada, você pode, guiado por tomografia, funcionar um pigtail. Tá tudo certo. D. Pode ser tratada com drenagem endoscópica e a colocação de um dreno em duplo J, é um dreno que a gente chama isso de duplo pigtail, que comunica a cavidade do abscesso com o estômago. Pode, dá para poder tratar por via endoscópica, o vácuo endoscópico também. O diagnóstico deve ser feito com TC com contraste oral o mais rápido possível. Correto. A incorreta é a letra B. Sutura não vai prevenir esse aparecimento, porque isso geralmente está mais associado, mas é uma área de isquemia, tá bom? Então, gente, olha, a ideia maior é evitar não grampeando tão junto da junção esôfago-gástrica. Então, ó,
Fístula, quando ocorre é mais comum no ângulo de His. Estenose no sleeve, quando ocorre é mais comum na incisura angular, que aí geralmente pode torcer o eixo do sleeve, pode eventualmente formar uma área de mais difícil transposição do alimento. As principais complicações também associadas ao sleeve que a gente tem que ficar de olho, por exemplo, no pós-operatório mais precoce, trombose de veia porta, o paciente vai chegar com dor abdominal, está naqueles 30 dias iniciais da cirurgia, faz a toma, descobre trombose de veia porta. O mecanismo a gente não sabe, mas tem uma associação maior com o sleeve. Torção do eixo do sleeve, então o paciente vai ter disfagia, vômitos pós-alimentares, refluxo, surgimento de esofagite importante. No sleeve, lembra que por conta de preservar o piloro, é muito raro de ter dumping. E também por não ter desvio intestinal, não vai ter hernia interna, não vai ter complicações que teria numa cirurgia que você fez um desvio intestinal. Tratamento endoscópico, dá para você fazer várias técnicas conforme a situação da fístula. Terapia por pressão negativa, que é o vácuo, o uso de prótese, que a gente pode fazer uso do sleeve, uma prótese revestida, um duplo pigtail, se a cavidade do abscesso já está bem revestida e bem isolada, endossuturas e por aí vai. E a resposta correta, incorreta, melhor dizendo, é a letra B. Desculpa que não ter aparecido em negrito, mas é isso. E, é claro, gente, para a gente encerrar, cabe eu mencionar aqui para vocês um pouco do verde de indocianina, que o CSPE ama colocar como tema ou alguma das alternativas. Que nem eu falei, o verde de indocianina ele é muito utilizado para avaliar uma perfusão, quando feito por via intravascular no intraoperatório, ou de drenagem linfática, quando você injeta na lesão, num tumor de estômago, num tumor de reto, e você quer avaliar a drenagem linfática preferencial dentro da cirurgia. Você faz essa injeção intralesional antes da cirurgia e na cirurgia você consegue verificar essa drenagem linfática. Pode ser usado também para você fazer uma colangiografia intraoperatória, pacientes que você não quer fazer uso de radiação ionizante, tá bom? E cada vez mais a gente tem estudos que reportam sua utilidade e o seu potencial benefício, embora ainda seja um pouco mais de alto custo, porque os equipamentos que utilizam a luz do verde de indocianina são caros e não tão bem disponíveis, tá bom? São opções de tratamento para o carcinoma hepatocelular. Todas as alternativas citadas estão corretas, exceto radioterapia interna seletiva com Yttrium-90. É isso aqui que é a tal da radioembolização. E faz parte, de acordo com o novo BSLC, atualizado em 2022, aí ó, radioembolização tem uma baita utilidade. Quimioembolização transarterial, essa há muito mais tempo já tinha utilidade. Radioablação, radiofrequência, inclusive tem intenção curativa. Transplante de fígado quando dentro dos critérios de Milão, perfeito. E radioterapia externa, associada à quimioterapia com gencitabina. Gencitabina não, gente, não faz parte para o tratamento do carcinoma hepatocelular, tá bom? Gencitabina é um quimioterápico muito utilizado para câncer, vamos dizer assim, pancreato biliar, mas não para o CHC. E radioterapia externa, até a SBRT tem sido utilizada em alguns contextos, mas associada a esse tipo de quimioterapia, não. A resposta incorreta é a letra E, tá certo? Gente, leva para a prova. Eles gostam bastante de anatomia, então você vê a anatomia, por exemplo, do fígado, de segmentação hepática, de vascularização, é muito importante, tá bom? Dentro de coloproctologia, fica de olho na cirurgia nas doenças intestinais inflamatórias, então na indicação das estenoplastias, os princípios técnicos. Caiu, inclusive, CONOS no tratamento da doença de Crohn idiopathical no passado. Princípios técnicos de cirurgia oncológica, então de margem proximal, margem distal, número de linfonodos adequados para uma linfadenectomia. Fiquem de olho nisso e qualquer coisa, me manda mensagem, beleza? Um abraço aí e tudo de bom para vocês.